Pronto, tá gravando. Ó, focou aqui, tá focado? É só apertar em cima na imagem. Pronto? Ótimo, então vai lá. Pessoal, então, ei, vamos começar agora. Então, eu vou concluir a aula passada, né, apresentando os intervalos do conjunto dos números reais, que são conjuntos extremamente importantes, tá? Relevantes, os intervalos de R, tá? Dados A e B, dados A e B reais com A menor que ou igual a B, nós temos, e aí é por definição, tá? Definição. Esse conjunto aqui, isso aqui denota um conjunto formado por cada x real, tal que x é, silêncio, por favor, tal que x é maior que ou igual a e x é menor que ou igual a B, tá? Que você também indica sim, mas eu faço questão de reforçar isso aqui para você entender o que significa essa outra anotação. Olha, esse conjunto aqui é o conjunto formado por cada x real, tal que esse x é maior que ou igual a e ele é menor que ou igual a B. É os dois. Que você também representa da seguinte maneira. Tal que você também representa assim. Assim, conjunto formado x maior que ou igual a e menor que ou igual a B. Tá? Então, entendam, lembrem o significado disso aqui, tá? Isso aqui é uma forma econômica de escrever x maior que ou igual a e x menor que ou igual a B. Assim como, se você tiver, tá complicado aqui, se você tiver AB, assim, isso é definição, tá? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior do que A e x é menor do que B, que também você representa dessa forma. A é menor que x, menor do que B. Tá? Isso aqui quer dizer isso. Certo? Para enfatizar. Que B. Ok? Você também tem o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a e x é menor do que B, que também é representado assim. Tal que A é menor ou igual a x, que é menor do que B. Finalmente, cruzado aqui até o final.
Finalmente, você tem AB, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior do que A e x é menor que ou igual a P, que é também representado assim, x real, tal que A, x, mas sempre leia, tá? X é maior do que A e x é menor que ou igual a B. Enfatizo muito isso. E a representação, por exemplo, na reta numérica, né? Na reta numérica, ó, esse aqui, vamos dar a representação. Tá aqui a reta numérica, aqui o A, tá aqui o B. Por exemplo, vamos representar esse aqui, né? É fechado no A, você desenha aqui, ó. Tá, ok. Fechado no A, aberto no B. Então, é a representação. Ou seja, os intervalos são segmentos da reta numérica. Os intervalos são segmentos da reta numérica. Isso aqui é a representação de quem? É a representação do intervalo fechado no A, aberto no B. Quer dizer, o B não pertence a esse intervalo, o A pertence, tá? E todo número que está entre A e B pertence. O intervalo aberto aqui, o A, que o B. Então, se você, ó, então tá aí, ó, tá? Esse aqui é o intervalo. Que intervalo? É um intervalo aberto, aberto. Então, percebam o seguinte, né? O A, ele pertence a esse intervalo. O B não pertence a esse intervalo. Porque esse intervalo compreende o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a A, então o A está nele, e x é menor do que B, portanto o B não pertence a esse intervalo, tá? A não pertence a esse, ó. Observe também que o intervalo fechado AA, ó, intervalo fechado AA é um conjunto unitário formado só pelo A. E esse intervalo aqui, intervalo aberto A, é igual a esse intervalo, que é igual a esse intervalo, que é igual a quê? Conjunto vazio. Claro, por quê? Porque não existe número que é maior do que A, tá? Tá bom? E menor ou igual a A. Não existe, tá? Então esse conjunto aqui é vazio, esse conjunto aqui é vazio, esse conjunto aqui é vazio. Certo? Tá?
Porque tem que ser, ó, tem que ser maior ou igual a A e menor do que A. O intervalo vazio. O A não está nesse conjunto. Porque para estar nesse conjunto tem que ser menor do que A. Então, não tem isso. Qual a única... Entendeu? Entendido? Tá? Então, nesse caso... E ele é unitário quando é fechado. Tem também esse intervalo aqui, ó. Você denota assim. A mais infinito. Mais infinito não é número, tá? Nesse caso aqui é só um símbolo para representar conjunto. A mais infinito. Tá aqui. Vou deixar aqui, eu vou pegando aqui, mais simples. Então, A mais infinito. Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a. E A mais infinito é o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que A. Certo? E esse conjunto aqui, menos infinito B, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é menor que ou igual a B. Enquanto esse conjunto, tá? É o conjunto formado por cada número x real, tal que x é menor do que B. Menor que B. E aí você pode até escrever isso aqui, ó. Menos infinito, mais infinito. Quem é isso? É toda a reta. Denota a reta, tá? A reta real. E esses conjuntos, observe uma coisa. A cada ponto da reta, não corresponde um número racional, um número real? E a cada número real não corresponde um ponto da reta? Um segmento tem infinitos pontos. Então, se cada ponto da reta corresponde a um número real, um segmento tem infinitos números reais. Ou seja, se A é menor do que B, se A é menor do que B, então o intervalo AB, esse intervalo aqui, assim como esse e esse, são conjuntos infinitos. Porque eu vou ter um segmento de comprimento positivo, tá? E aí você tem conjuntos infinitos. Então prestem bem atenção. Esse intervalo aqui, ó, cuidado. Eu estou com intervalos da reta, intervalos de números reais. Então, esse conjunto aqui, por exemplo, o intervalo 2, 7, ele contém, mas é bem diferente desse conjunto aqui. Esse conjunto é finito, ele tem quantos elementos? 5 elementos, são 5 números naturais. Mas esse intervalo não é um conjunto finito, é um conjunto formado por todos os números reais que vão de 2 até 7. E de 2 até 7 eu tenho infinitos números reais. Não é uma quantidade finita. Cada ponto, ó, aqui. Tá aqui a reta numérica. Tá aqui o 2. Tá aqui o 7. Então,
Intervalo 2, 7. Cada ponto desse intervalo corresponde a um número real. Então eu tenho infinitos números reais nesse intervalo. Tá bom? Então esses são, diga. Como é? Como é que se chama um ponto no qual eu tenho infinitos pontos cada vez mais próximos desse outro ponto? Isso aparece no contexto que eu vou falar para frente, tá? Por isso é importante o conceito que eu vou dar de vizinhança aqui. Você quer falar sobre um negócio que conhecido em matemática como ponto de acumulação de um conjunto, tá? Que eu vou falar mais na frente. E o que você quer dizer é ponto de acumulação de um conjunto, tá? Mas eu preciso especificar mais coisas para chegar nisso aí que você quer. Então você tem esses intervalos. Uma observação que você tem que fazer, por exemplo, é que o conjunto dos números reais é uma união. É a união de uma família de intervalos. União disjunta, tá? Se você pegar aqui, quem é o conjunto dos números reais? Pode ser visto como sendo união, por exemplo, em M pertencente a Z, dos intervalos M menos 1. Você tem uma família de conjuntos, tá? Você tem uma família de conjuntos. E esses intervalos, se você faz a união deles, dá o conjunto dos números reais. Porque todo número real É mais M mais 1, desculpa. Ou então M mais 1. Oh, então você entendeu. É M mais 1. É porque eu estava pensando em M menos 1, M e troquei, tá? É A menor do que B, né? Ó. A menor ou igual a B. Obrigado. Tá? Então isso aí dá a reta toda. Quer dizer, cada número real. Porque cada número real ele está entre dois inteiros. Ele está em algum intervalo desse. Todo número real está em algum intervalo desse. Então R é isso aí. Há uma proposição baseada, e isso aí, daí, segue uma proposição que diz que o conjunto R é um corpo arquimediano, que é o seguinte, ele satisfaz o princípio de Arquimedes, que é a seguinte proposição. Proposição. Seja delta... Seja delta um número real. Delta um número real. Se delta é positivo, e aí não importa o tamanho dele, então existe um N natural, um número natural N, tal que 1 sobre N, que é maior do que 0, será menor do que delta. Se delta é um número positivo, não importa o quão pequeno ele seja, eu consigo o inverso de um número natural que é menor do que ele. E claro que o inverso de um número natural, tá? Existe N, tem que ser o inverso de um número natural não nulo, né? Porque para calcular o inverso, tá? Então existe N, agora eu acertei, tá? Antes estava errado. Existe um N natural não nulo, tal que o inverso desse N, isso diz que o conjunto dos números reais satisfaz a propriedade arquimediana. Isso só faz sentido, faz todo sentido a proposição. Agora essa frase que eu disse, tá certo? Ela faz sentido quando você estuda outros corpos, tá? Nos cursos de álgebra,
Mas por enquanto é isso aí, tá? O conjunto de unidades satisfaz o princípio de Arquimedes, quer dizer, dado um n natural não nulo, dado um número delta positivo, existe um n natural não nulo, tal que o inverso de n é menor do que o delta. E isso é porque a prova disso, ó, prova disso é simples. Prova. Se delta é positivo, se delta é positivo, então, ó, se delta é positivo, então 1 sobre delta também é positivo. Né? Se delta é positivo, 1 sobre delta também é positivo. E como o intervalo 0 mais infinito, ó, pense nisso aqui, ó. Quem é o intervalo 0 mais infinito? O intervalo 0 mais infinito é a união em n pertencente aos naturais não nulos, tá? Desses intervalos, ó. Intervalo n menos 1, n. Você concorda comigo? Como isso aqui é verdade? Porque se eu pegar o intervalo 0 mais infinito, ele é a união disjunta, começa com o intervalo fechado no 0, aberto no 1. União com o intervalo fechado no 1, aberto no 2. União com o intervalo fechado no 2, aberto no 3. Então, a união desses intervalos aqui é o intervalo dos números não negativos. Isso não é o intervalo dos números positivos. Saibam como falar. Isso é o intervalo dos números não negativos, porque o 0 está nele, e o 0 não é positivo. Então, como esse intervalo aqui é a união desses intervalos, e o 1 sobre delta pertence a esse conjunto, então o 1 sobre delta, não importa qual o seu tamanho, o 1 sobre delta pertence a algum desses intervalos. Então, lembrado, quando eu tenho a união, eu tenho uma família de conjuntos, e eu tenho, por definição, a união dessa família. A união dessa família é o conjunto formado por cada elemento que pertence a algum conjunto da família. E esse 1 sobre delta está aqui. 1 sobre delta está aqui, ó. Está aqui nesse conjunto. Então, ele está em algum intervalo desse. Então, como isso aqui, existe um M natural, não nulo, tal que o 1 sobre delta, o 1 sobre lambda, não, já foi que eu tirei esse lambda. 1 sobre delta vai pertencer ao intervalo menos 1m. Isto é, agora fica mais próximo, não? Deixa eu só concluir aqui. Isto é, o m menos 1 é menor ou igual a 1 sobre delta, que é menor do que m. Por que eu estou colocando lambda, né? Logo, ó, se 1 sobre delta é menor do que m, se eu multiplicar por delta, né? Se eu multiplicar por delta, vai ficar o quê? Se eu multiplicar a desigualdade por delta sobre m, então você vai ter o quê? Vai ficar 1 sobre m é menor do que delta. Mas esse aqui é positivo. Tá? Então, tá aqui. Então, é a propriedade
é a propriedade arquimediana. Conclusão, existe um M natural não nulo, tal que 1 sobre M é menor do que o delta. Pode dar uma parada e começa novamente, tá bom? Entendido aí a demonstração?